para vir para o Rio morar. Adeus meu pai, adeus minha mãe. E aí, você sabe o que é pegar um Itá no norte? Pessoal, eu queria primeiramente agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, dado esse voto de confiança para o canal Navios Histórias, tá? Pedir que você deixe o seu like aqui nesse vídeo e ative o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo pinta aqui no canal. Ah, e não se esquece, toda sexta-feira às 9h30 da noite a gente faz uma live sobre tema diverso de navegação, navios, classes de navios militares e civis, e todos os domingos às 10h30 da manhã tem vídeo novo pintando por aqui. Valeu? Para entender essa história em forma de música que encantou o Brasil, é necessário retornar lá para o ano de 1891, quando o senhor Antônio Martins Lage, um português, montava décadas antes na Ilha das Enxadas, no interior da Baía da Guanabara, uma empresa chamada de Lage Irmãos, a qual tinha por negócio a locação de trapiches para embarque e desembarque de mercadorias. Tinha ainda um depósito de carvão para abastecer embarcações, as quais na época tinham caldeiras aquecidas com esse combustível. Ainda fornecia serviços de pequenos reparos navais por meio de oficinas. Assim nascia no dia 7 de fevereiro de 1891 a Companhia Nacional de Navegação Costeira, inicialmente conhecida como Costeira, fundada pelo Sr. Antônio Martins Lage Filho, no que, apesar do nome, era neto do fundador das instalações na Ilha das Enxadas. A República, recém-proclamada no dia 15 de novembro de 1889, trouxe facilidades existentes na primeira Constituição Republicana, a qual estabelecia o monopólio da navegação de cabotagem nacional para navios de bandeira brasileira e com apoio de medidas econômicas que facilitavam a formação de sociedades anônimas, a família Lage encontrou terreno fértil para os negócios. A Companhia Nacional de Navegação Costeira, além da família Lage, tinha como sócios ilustres, que se juntaram na empreita, Francisco Matarazzo, Eduardo Guinle, Giuseppe Martinelli e outros empresários e grupos de renome na época. A companhia tinha como insígnia uma cruz de Malta pintada na chaminé dos seus navios. Ostentava como cores nas embarcações, em sua primeira fase de vida, o preto para o casco e branco para as superestruturas, herança inglesa mantidas pelos comandantes dessa nacionalidade que eram zelosos em manter a tradição. A sua fundação foi específica para prestar serviços de navegação entre o Porto do Rio de Janeiro e os portos do Sul e da Bacia da Prata. Sua primeira sede foi na rua 1º de Março, número 49, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Seus primeiros 4 navios foram adquiridos no ano de sua fundação, 1891, junto à empresa de capital norte-americano Northern Meighan, e se chamavam Cabral, Carver, Chatham e Canning, nomes com procedência norte-americana, no que foram rapidamente substituídos por Itabira, Itatiaia, Itaúna e Itapeva. Nascia assim a frota dos Itas, palavra tupi para pedra. Uma explicação não oficial, mas que é aceita por alguns pesquisadores do tema, é a correlação de pedra em idioma nacional nativo para o nome da família, Lage. No dia 31 de março, ainda no ano de 1891, é adquirido o vapor Antonelli, da Companhia Brasil Oriental e Diques Flutuantes, o rebatizado de Itacolomi. Um pouco mais tarde, ainda no ano de 1891, era adquirido o vapor Barão de São Diogo, sendo rebatizado como Itambi. O ano de 1891 foi um ano de muitos investimentos, tendo ainda sido adquiridos na Inglaterra os vapores Itaqui e Itapuã, os quais chegaram ao Rio de Janeiro
em dezembro daquele ano. No ano de 1892, nos primeiros meses, chegaram os vapores Itaoca e Itaipu, também oriundos de estaleiros ingleses. Navios rápidos para seu tempo, que faziam em 50 horas a linha tida como expressa entre os portos do Rio de Janeiro e a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ainda nesse ano são adquiridos os vapores junto à Companhia de Salinas Mossoró-Açu, os vapores Mossoró e Upanema, no que, seguindo a linha de nomes da empresa, passam a se chamar respectivamente de Itatiba e Itanema. É no ano de 1893, portanto 2 anos após a sua fundação, que a empresa passou a ter linhas regulares até o estado de Pernambuco, ligando o litoral brasileiro de norte a sul. Ainda no ano de 1893 ocorre a eclosão da Revolta da Armada, fato que faz a empresa desacelerar os investimentos devido a impedimentos de circulação normal de navios, ocorrendo a tentativa de ocupação do vapor Itambi, antigo Barão de São Diogo, e a destruição do vapor Itaoca no dia 17 de dezembro de 1893, no dique da ilha do Mocanguê Pequeno, por iniciativa do governo que temia sua ocupação pelos revoltosos. O vapor Itaipu, em 9 de dezembro do mesmo ano, é incorporado à esquadra legalista com a intenção de ser usado como cruzador pela Marinha de Guerra, ficando à disposição do governo até fevereiro de 1894, quando é devolvido à companhia. Todavia, muito danificado, não sendo viável seu retorno à navegação de cabotagem. Assim, até meados do ano de 1894, a companhia suspende as linhas regulares para o sul, no que somente no ano de 1894 a mesma retorna aos investimentos para a aquisição de materiais flutuantes, criando novos serviços, incluindo o transporte de passageiros. Vem adquirir nesse ano, no mês de fevereiro, 4 vapores incorporados do patrimônio da Companhia Brasil Oriental e diques flutuantes, sendo eles os vapores Ondina, Guanabara, Tramandaí e Curitiba, que passam a se chamar respectivamente Itaipava, Itapaci, Itaperuna e Itatuba. Entre os anos de 1895 e 1907, a diretoria da empresa suspende os investimentos devido a políticas não favoráveis. Veio a vender inclusive o vapor Itaiá, que atendia a linha de Imbetiba, que fica em Macaé, no Rio de Janeiro. Os vapores Itaí e Itambi também são vendidos a bem de aliviar as finanças que apresentavam problemas. É somente no ano de 1908, mediante políticas favoráveis à navegação de cabotagem, que a companhia ressurge com um plano de modernização da sua frota, assim incorporando os navios Itajubá, Itapuca, Itapema e Itaúba, todos construídos na Inglaterra, o que deixa bem clara a parceria e proximidade da família Lage com a família Rothschild de banqueiros ingleses. No ano de 1913 são incorporados à frota os navios Itapuí e Itaquera, ambos ingleses, sendo iniciada a construção do Itagiba e do Itaberá, também na Inglaterra. Todavia, contratando a construção do navio Itacoatiara, nos Estados Unidos. É no ano de 1913 que o fundador da companhia, o Sr. Antônio Martins Lage Filho, falece, deixando no comando dos negócios os filhos Antônio e Jorge Lage. No ano seguinte, de 1914, com a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial na Europa, surge uma escassez no abastecimento de carvão mineral, fazendo com que o governo brasileiro fomentasse a exploração de carvão, com especial atenção às jazidas de carvão localizadas no sul de Santa Catarina, região onde anos antes a família Lage havia adquirido terras, o que fez impulsionar os negócios. Pela eclosão da Primeira Guerra Mundial, o governo inglês proíbe a saída de navios, os considerando como bens necessários à coroa para a atuação no conflito, cessando por força os planos expansionistas da Companhia Nacional de Navegação Costeira. Assim, somente mediante um pagamento de fiança, no que no ano de 1915 o vapor Itagiba chega ao Brasil e no ano de 1916 chegaria o vapor Itaberá. Em 1917 o governo requisita os vapores Itaberá, Itapaci e Itatingé e o navio a motor Itamaracá para compor a frota do Lloyd brasileiro, a bem de suprir demandas pela escassez de itens devido à guerra.
Em 1918, o presidente da República na época, o senhor Venceslau Braz, adota o controle da navegação e cria um plano de estímulo à construção naval, o que acaba por dar mais gás e robustez ao modelo de negócio da família Lage. Mas como nem tudo são flores, no ano de 1918 falecem devido à pandemia de gripe espanhola os dois irmãos Lage, Antônio e Jorge, vindo Henrique Lage, irmão de Antônio e Jorge, a assumir o conglomerado de empresas da família Lage. Henrique era um homem de grande visão, um empresário audaz, contínuo, aguçado e sempre à frente do seu tempo. Estava à frente dos negócios da família ao sul quando foi conclamado a assumir a companhia. Assim, Henrique forma um império empresarial, vindo em épocas futuras a investir em áreas diversas como seguros, produção salineira e até mesmo no ramo da aviação, recém-nascida naquela época. No ano de 1919, o vapor Itatiba sofre um incêndio na altura de Cabo São Tomé, na região de Campos, Rio de Janeiro, e tem perda total de sua carga, vindo a perecer toda a sua tripulação. A tecnologia limitada da época, a pequena infraestrutura e normas de segurança à navegação adotadas eram propícias à ocorrência de sinistros de maneira constante, o que faz com que a família Lage voltasse seus olhos para o ramo de seguros como investimentos. Eram constantes as ocasiões nas quais as embarcações encalhavam na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, ou sofriam abarroamentos. Na década de 1920, a Companhia Nacional de Navegação Costeira envereda na construção de aeronaves, vindo a construir os aviões Independência e Rio de Janeiro, no que a tradição aeronáutica em muito tem seu berço no meio naval e marítimo. Na segunda década do século XX, a Companhia Nacional de Navegação Costeira é conhecida pela sua excelência, pela regularidade e pontualidade, sendo somente superada pelo Lloyd brasileiro na quantidade e valor de material flutuante. Os anos de 1920 foram a década de ouro para a Companhia Nacional de Navegação Costeira. No ano de 1922 é lançado ao mar o navio a vapor Itaguaçu, este de construção totalmente brasileira. Em 1923 são encomendados na Inglaterra os navios Itaquissé, Itanagé e Itapé. Em 1924, Henrique Lage compra o Lloyd brasileiro e a Companhia Nacional de Navegação Costeira passa a oferecer rotas para o exterior. No ano de 1925 são encomendados na França os navios Itapegé, Itaité e o Itambé, todos incorporados à frota da Companhia Nacional de Navegação Costeira entre os anos de 1927 e 1928. Ainda no ano de 1925 são encomendados na Itália, junto ao estaleiro Cantieri Riutini dell'Adriatico, os navios que mudariam a tradição da Companhia Nacional de Navegação Costeira, ou seja, os ARAs, denominados de Aratimbó, Araçatuba, Araraquara e Araranguá. Todavia, foram incorporados à frota do Lloyd Nacional, empresa adquirida por Henrique Lage anos antes, deixando para a Companhia Nacional de Navegação Costeira ainda a exclusividade dos nomes com prefixos ITAS. Na década de 1930, mediante os vários levantes e insurgências que surgiam contra o governo federal, fez com que vários navios da Companhia Nacional de Navegação Costeira e do Lloyd brasileiro fossem incorporados às forças auxiliares, atuando sob comandos militares, entre eles os navios Aratimbó, Itagiba, Itaberá, Itaquissé, Itaimbé, Itaité, Itajubá e o navio de óleo Itaverava, todos compondo as forças da Armada Brasileira, a atual Marinha do Brasil. A Companhia Nacional de Navegação Costeira cedeu um ITA para a caravana que acompanhou Getúlio Vargas na sua pró-candidatura. Aos trancos com o governo Vargas, alvo de perseguições nos primeiros anos, mas reaproximando nos anos seguintes por apoio notório ao governo, em alguns pontos a companhia sobrevive e se moderniza. No ano de 1939, se debatendo para manter a Companhia Nacional de Navegação Costeira, Henrique Lage consegue financiamento inglês para a construção de 6 navios pesqueiros de 680 toneladas para a empresa inglesa The Marine Navigation Company Limited, que começam a ser construídos no estaleiro da Ilha do Viana. Essas embarcações, devido ao estado de guerra que se instala por ocasião da Segunda Guerra Mundial, são convertidas nas corvetas Matias de Albuquerque, Felipe Camarão, Henrique Dias, Fernandes Vieira
Barreto de Menezes e Vidal de Negreiros, todas lançadas ao mar no ano de 1942. No dia 7 de março do ano de 1941, o governo federal cria o decreto número 3100 com o objetivo de disciplinar a navegação brasileira, no que o artigo 18 desse decreto revogava todo e qualquer auxílio e contrato para com empresas de navegação e armadores. A eclosão da Segunda Guerra Mundial pega em cheio a Companhia Nacional de Navegação Costeira, que já vinha mal das pernas no que o torpedeamento do navio Arabutã na costa atlântica americana no dia 7 de março de 1942, o qual era do Lloyd brasileiro, mas estava arrendado à Companhia Nacional de Navegação, abalava mais ainda a empresa, no que se soma o bombardeamento no litoral nordestino de mais 3 navios, o Araraquara, o Itagiba e o Arará, no mês de agosto do mesmo ano, acaba por fim de abalar a empresa. No ano de 1942, a Companhia Nacional de Navegação é incorporada como patrimônio nacional juntamente com o Lloyd Nacional e todas as empresas do Império Laje. A companhia teve uma vida mais acanhada a partir da década de 1950, quando contava com os navios de passageiros Itatinga, Itacoatiá, Itaimbé, Itapuca, Itaité e os cargueiros apelidados como mulas mancas, pois tinham a superestrutura a ré, estes sendo Rio Juruá, Aratimbó, Araranguá e Aratanha. No ano de 1959, a companhia dispunha de somente 4 itas e 2 aras. No início da década de 1960, foram adquiridos os denominados cisnes brancos, nomeados da seguinte forma: Rosa da Fonseca, Ana Nery, Princesa Isabel e Princesa Leopoldina. O fim real da companhia foi no mês de agosto do ano de 1961, quando, por meio do Decreto-Lei Federal número 51.241, do dia 23 de 8 de 1961, instituiu a Comissão de Planejamento para a Unificação do Lloyd brasileiro e da Companhia Nacional Costeira, fazendo com que a frota da companhia fosse incorporada pela Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, passando a Costeira a ser a empresa de reparos navais Costeira. Em 1961, houve tentativas de incorporar a Costeira ao Lloyd, agora somente uma empresa de reparos navais, porém sem sucesso. Algumas curiosidades sobre os itas. Nos Jogos Olímpicos de 1932, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Comissão Olímpica Brasileira foi transportada pelo navio Itaquissé. O ex-presidente Itamar Franco afirmava que havia nascido a bordo de um dos navios da empresa. Os itas pequenos tinham cerca de 60 metros de comprimento, os médios chegavam a 90 e os grandes em torno de 120 metros. A maioria dos navios não possuíam câmaras frigoríficas, no que levavam para consumo da tripulação e de passageiros animais vivos que eram abatidos durante a viagem, pois as geladeiras de bordo eram muito pequenas. A situação perdurou até o ano de 1940. De acordo com algumas fontes, os animais para consumo de bordo eram frangos e porcos, principalmente leitões. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever no canal. Deixe também nos comentários a sua sugestão, ideia, observação a respeito desse vídeo, desse navio e também para próximos vídeos e sugestões de pesquisas. Te espero no próximo episódio de Navios e Histórias.